todos. Vou falar de pé, que eu acho que fica mais fácil para me expressar. Mas eu queria agradecer imensamente o Paulo Bonet, a Fernanda, pelo convite de estar fazendo esse debate sobre um tema que me parece um tema bem importante, bem relevante na presença das senhoras e dos senhores. Eu acho que a possibilidade da gente fazer esse diálogo democrático, mas sim, esse diálogo democrático envolvendo as mais diversas instituições, as mais diversas corporações, ele é fundamental para o crescimento conjunto. Então eu venho aqui não só como representante da OAB, não só como advogado, mas também como professor. Eu acho que falar de liberdade de cátedra é algo muito importante e muito relevante nos dias de hoje. Em primeiro lugar, porque liberdade de cátedra é, de certa forma, uma espécie de liberdade de expressão. E hoje o tema da liberdade de expressão é algo muito importante de ser discutido. Ainda mais porque nós vivemos num momento e num tempo que falar de liberdade de expressão é praticamente algo ousado, praticamente algo revolucionário. Então eu acho bem importante que a gente trate de maneira aberta, de maneira democrática, de maneira transparente o assunto da liberdade de expressão. Mas mais do que isso, falar de liberdade de cátedra é algo importante, especialmente aqui na escola do Ministério Público da União. E no fundo, quando a gente está falando de liberdade de pensamento, liberdade de debate, liberdade de reflexão no local em que se cuida da formação, da reformulação ou do aprimoramento de servidores, de funcionários, de agentes de Estado do Ministério Público da União, que de certa forma, que tem como função principal a fiscalização da lei, isso me parece que toma uma dimensão muito maior. Aqui é fundamental que a gente possa fomentar a liberdade de debate, fomentar a liberdade de reflexão, até porque isso é fundamental para garantir uma formação multicultural, uma formação heterogênea, que seja, de alguma forma, colabore com o exercício de uma função complexa, de uma função difícil, que é a função daqueles que trabalham no Ministério Público. Então, mas, enfim, feita essa rápida introdução, queria falar um pouco sobre a liberdade de cátedra e o locus institucional, o marco legal da liberdade de cátedra. Se a gente está falando de liberdade de cátedra, a gente está falando, no fundo, de um princípio, de um direito constitucional. Na medida em que a nossa Constituição se organiza num Estado democrático de direito que tem como coluna vertebral a dignidade humana, e aqui dignidade humana compreendida como a possibilidade de autodeterminação dos indivíduos, significa que o Estado tem que proteger, de alguma forma, tudo aquilo que for importante para a construção do mundo de vida de cada um, de tudo aquilo que for importante para a autodeterminação dos indivíduos. E é evidente, e aqui a gente não precisa perder muito tempo justificando, que a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, de expressar e de debater ideias é fundamental para uma constituição de uma sociedade plural, de uma sociedade heterogênea, de uma sociedade multicultural. E o que significa liberdade de expressão? Significa liberdade de pensar, de produzir e de divulgar as suas próprias ideias sem interferência do Estado e sem interferência, sem censura, sem restrições, mesmo de particulares. O único contraponto à liberdade de expressão são críticas, são contra-argumentos, são expressões ao contrário. Mas é evidente, e como a doutora Fernanda até disse aqui, que a liberdade de expressão ela tem limites, ela tem restrições. Ela não pode ser usada de maneira abusiva. Eu entendo que os limites à liberdade de restrição estão previstos no próprio ordenamento jurídico. Quando a gente, por exemplo, diz que a liberdade de expressão tem como limite a honra do outro. Então, a calúnia, a injúria e a difamação são limites à liberdade de expressão. Eu não posso agir dessa forma. Também a liberdade de expressão sofre limites sob influência, por exemplo, da proibição da apologia ao crime, da proibição da incitação ao ódio, da vedação à exposição de crianças e adolescentes e assim por diante. Portanto, é evidente que nós temos algumas restrições, também linkadas em direitos fundamentais e na dignidade humana, à liberdade de expressão. Mas fora daí, fora do crime contra a honra, fora da incitação ao ódio, fora da exposição da criança e adolescente, toda opinião, evidentemente, é livre. Por mais errada que a opinião seja, por mais desprovida de estética que a opinião seja, feia ou até ridícula, ela tem a liberdade de ser exposta em toda e qualquer situação. É isso que transforma, é isso que faz, é isso que garante que a nossa sociedade seja plural, seja heterogênea. E aí, eu até escrevi um artigo recentemente, em que, no fundo, eu estou falando um pouco de liberdade de expressão, só para entrar na liberdade de cátedra, que acaba sendo uma espécie dela. Mas, quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente tem que ter muito claro que isso é, de certa forma, uma conquista da cidadania e da sociedade que se opõe muitas vezes ao Estado.
Porque o Estado, seja qual for a sua tendência, seja qual for a sua ideologia política, ele tem a tendência de buscar cercear a liberdade de expressão. Seja qual for o grupo político que se encontra no poder, é uma tendência quase que natural, quase que estrutural, de restringir a liberdade de expressão. E na história do Brasil, nós temos inúmeros exemplos disso. Eu fiz uma pesquisa recente para um artigo que eu escrevi, mas desde a nossa independência, desde os estertores da nossa independência, a gente tem exemplos ou tem enfim, situações de restrição de liberdade de expressão impostas pelo Estado. Eu estava até relendo a biografia do nosso artífice da independência, José Bonifácio, e desde então o próprio José Bonifácio, no seu gabinete, buscava de diversas formas restringir a liberdade de imprensa e de comunicação, promovia devassas, enfim, empreendia ou incentivava condutas contra diversos jornalistas críticos do regime. Se a gente for depois para a República, para a proclamação da República também, a República tem uma série de iniciativas e de medidas de cerceamento da liberdade de expressão. Então, por exemplo, o Floriano Peixoto, ele já de início, a primeira coisa que ele faz é fazer um decreto que punia com arcabusamento todos aqueles que atentassem via imprensa contra a estabilidade do regime. E aí, posteriormente, a partir daí, a gente tem uma série de leis que foram aprovadas na República que cerceavam a liberdade de expressão. E aí eu penso só duas delas que foram, inclusive, apelidadas e adjetivadas de Lei Infame e Lei Celerada. A Lei de 1923, a Lei Infame, que efetivamente punia qualquer escrito que atentasse contra a moral e os bons costumes, e a Lei Celerada, que punia qualquer manifestação que atentasse contra a ordem nacional, sabe-se lá o que é ordem nacional. E aí eu não preciso aqui ficar relatando todas as medidas dos governos Getúlio Vargas e dos governos militares de restrição à liberdade de imprensa. Mas tudo isso para dizer que, ao assegurar a liberdade de imprensa na nossa Constituição de 88, nós conseguimos, a duras penas, exigir que os representantes do poder público e que o governo, de alguma forma, se acostumem civilizadamente à incômoda circulação de ideias que eventualmente não os agrade. E a convivência com essas ideias que nos desagradam, com essas ideias distintas, com essas ideias desagradáveis, é o pilar da nossa democracia, é o pilar do nosso Estado democrático de direito. Então, tudo isso para dizer que a liberdade de expressão é um corolário da dignidade humana, é protegida constitucionalmente e, portanto, as senhoras e os senhores, como representantes do Estado fiscais da lei, têm um compromisso com assegurar a liberdade de expressão. Bom, dito isso, eu entro na liberdade de cátedra, que é justamente o tema do nosso debate. Quando a gente fala em liberdade de cátedra, até a expressão liberdade de cátedra, ela está, de certa forma, ultrapassada, porque a ideia de liberdade de cátedra é a liberdade do professor, daquele que, em tese, transmite o conhecimento. Deixa eu desligar isso aqui. Que transmite o conhecimento. Então, até o nome cátedra vem de cadeira, vem de cátedra pétrica, cátedra do Pedro, ou seja, aquele que aconselha, aquele que transmite o conhecimento. Hoje, a própria Constituição, a própria Lei de Diretrizes e Bases, ela transforma a expressão, o termo liberdade de cátedra, em liberdade de ensino e liberdade de aprendizado. Ou seja, demonstrando que efetivamente a educação ela é bilateral, ela é dialética. Então se garante a liberdade do professor, enquanto professor, enquanto aquele que transmite o pensamento, mas também a liberdade do aluno, aquele que recebe o pensamento. Então quando a gente fala em liberdade de cátedra, a gente está falando necessariamente e no mínimo duas vertentes. A liberdade do professor, que é efetivamente a liberdade de transmitir o pensamento sem qualquer tipo de restrição, sem qualquer tipo de censura, desde que ele tenha alguma premissa cientificamente, metodologicamente consolidada, e a gente já fala a respeito disso. Mas mais do que isso, é a liberdade do aluno. Em primeiro lugar, de receber informação com honestidade intelectual. Em segundo lugar, de ter respeitado o seu direito à crítica, porque a gente fala muito em liberdade de cátedra, mas também há a liberdade do aluno de criticar aquilo que é recebido, de analisar criticamente aquilo que é recebido e de contestar, inclusive publicamente, aquilo que lhe é transmitido pelo professor. E em terceiro lugar, ainda falando do aluno, a liberdade de pesquisa, ainda que sob orientação de um professor. Então é muito comum, quando a gente fala em mestrado, em doutorado,
e eu digo isso da minha própria experiência, os meus orientandos chegarem a conclusões absolutamente distintas daquilo que eu penso. Mas faz parte da liberdade de cátedra que ele possa chegar a essa conclusão e isso não seja cerceado, e isso não seja objeto de desvaloração, desde que, mais uma vez, baseado em premissas metodológicas ou em premissas científicas. Então, há uma liberdade de pesquisa, há uma liberdade de conclusão, há uma liberdade de orientação, independentemente da postura política, da postura ideológica daquele que orienta. Bom, na nossa legislação, a liberdade de cátedra, ela, como costuma acontecer com outros direitos, também ela vai e vem na história do Brasil. Não pretendo aqui fazer nenhum grande discurso sobre o direito de liberdade de cátedra, mas rapidamente, só para dizer que a primeira vez que a liberdade de cátedra surge numa Constituição brasileira é na Constituição de 1934. Por óbvio e por evidente, ela é suprimida na Constituição de 1937 pelo caráter autoritário, e a gente, com isso, tem bem claro de que quando a gente tem um regime autoritário, um governo autoritário, alguns direitos são diretamente afetados, dentre eles a liberdade de cátedra. Então a Constituição de 1937 não prevê a liberdade de cátedra. Ela é reinserida na Constituição de 1946, é mantida posteriormente, mas em 69, ainda que mantida, ela é limitada. Eu posso exercer a liberdade de cátedra, porém, abro aspas, desde que não haja um abuso do direito com o propósito de subversão do regime democrático ou de corrupção. E posteriormente, na Constituição de 1988, nós temos a redação atual da previsão da liberdade de cátedra, no artigo 206, inciso 2, que diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, 2 pontos: a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então a gente percebe que a Constituição de 88, ela já traz esse conceito mais moderno, que não fala em liberdade de cátedra, mas a liberdade de transmitir o pensamento e a liberdade de receber o pensamento, de pesquisar, de debater de maneira livre e de maneira não condicionada. Bom, a gente fala na liberdade de cátedra, embora ela seja uma espécie da liberdade do gênero liberdade de expressão, a gente tem algumas peculiaridades da liberdade de cátedra que de alguma forma conformam o regime jurídico relacionado a esse direito. Porque quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente está falando, na verdade, de um direito negativo. É um direito de eu expor o meu pensamento sem interferência e sem censura. Então, o direito que eu tenho é que ninguém interfira, é um respeito a um espaço de liberdade que eu tenho. Quando eu falo em direito de cátedra, eu estou me aproximando, na verdade, de um direito positivo. Porque a liberdade de cátedra não é só o direito de expressar o meu pensamento, mas de ter apoio, de ter estrutura de uma instituição de ensino para que eu exerça esse direito. Portanto, eu não tenho aqui só uma liberdade, mas eu espero uma atuação positiva, que nas instituições públicas vem do Estado, que apoie esse meu direito, que estruture esse meu direito, que dê condições materiais para que eu exerça esse meu direito. E mais do que isso, quando a gente está falando em liberdade de cátedra, a gente está falando de um direito que é exercido num contexto, como eu disse, educacional, de transmissão de conhecimento, onde há, de certa forma, um professor que tem uma relação de credibilidade inicial com o aluno. Ou seja, o professor goza de alguma credibilidade, de algum prestígio, de alguma fé, e a partir desse momento ele passa a transmitir. Portanto, embora o ensino seja algo bilateral, seja algo dialético, há, de certa forma, uma presunção de que o professor tem um conhecimento e que ele vai passar esse conhecimento. E justamente por isso, o exercício da liberdade de cátedra, o exercício da livre transmissão de pensamento tem que seguir algumas regras e tem que seguir algumas diretrizes que não existem na liberdade de expressão. Ele tem algumas condicionantes um pouco mais específicas que precisam ser discutidas, que precisam ser apresentadas aqui. O primeiro deles, e aí tem uma série de reflexões do Dworkin sobre liberdade de cátedra que vale a pena serem lidas, mas o primeiro deles é justamente o professor. Ele pode exercer a liberdade de cátedra, mas ele precisa de alguma forma respeitar o programa de ensino. Ou seja, ele tem um conteúdo mínimo a ministrar, e principalmente quando a gente está falando aqui em instituições públicas, o Estado, de alguma forma, ele cria um currículo através de diretrizes, e a gente tem o MEC com uma série de diretrizes, e
programa precisa ser respeitado, precisa ser ministrado. Então, por exemplo, eu dou aula na Faculdade de Direito da USP, eu dou aula de Direito Penal, parte geral. Portanto, eu tenho um programa que me é apresentado pelo Estado, até porque o Estado dispõe de recursos escassos e ele define que aquilo é importante de ser ministrado. Então, eu preciso ensinar Direito Penal. Não significa que na minha aula de Direito Penal eu não possa tratar de Direito Civil, eu não possa tratar de religião, eu não possa tratar de sociologia, de filosofia, eu não posso tratar de todos esses temas, mas eu preciso necessariamente falar de Código Penal. Eu preciso falar, ou pelo menos expor, as leis penais. É evidente que a minha aula fica muito mais rica se eu for além disso. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma aula sobre prisão, sobre pena privativa de liberdade, eu posso só falar da lei de execuções penais, mas eu posso trazer, a professora Ela Diego está aqui, posso falar de criminologia, eu posso dizer da origem do Instituto de Prisão, para que serviu a prisão, a origem histórica da prisão, discutir os efeitos criminológicos da prisão, discutir uma série de questões, mas de alguma forma eu preciso trazer esse conteúdo e eu preciso trazer essa situação. Então, em primeiro lugar, eu preciso respeitar de alguma forma aquele programa, eu preciso passar aquele programa. Em segundo lugar, o próprio Dworkin também diz, eu preciso respeitar de alguma forma, ainda que com uma certa liberdade, os critérios de avaliação daquela instituição. Então, se aquela instituição tem algum critério de avaliação, até para que ela possa analisar o rendimento daquele aluno, ou de alguma forma ela possa dispendiar dinheiros com a bolsa de pesquisas e de estudos, eu preciso respeitar algum critério padronizado de avaliação. Mas, em relação ao conteúdo, a forma de passar esse programa, a forma de transmitir esse programa, aí eu tenho, de certa forma, o limite intangível da liberdade de cátedra. Aqui, efetivamente, vigora a liberdade plena. Porque se eu não tiver liberdade de cátedra, de transmitir esse pensamento da forma que eu entender mais relevante, eu vou cercear o desenvolvimento acadêmico e o desenvolvimento científico. E aqui me permitam que eu leia só um trecho de 2 votos de ministros do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 40910, isso foi nos idos de 1964, quando um professor de Pernambuco, esse é um caso célebre no Supremo Tribunal Federal, um professor de Pernambuco, da Católica de Pernambuco, distribuiu para os seus alunos um manifesto que dizia que os alunos tinham que questionar o regime que naquele momento se instituía no Brasil em 1964. Ele não incitava a violência, mas pregava uma postura crítica ao regime. E ele, então, por decisão judicial, foi preso preventivamente com base na Lei de Segurança Nacional. E então foi impetrado um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que foi concedido por unanimidade, dizendo que aquele professor tenha liberdade de cátedra. Obviamente não vou entrar aqui nos detalhes do caso, mas tem 2 trechos do voto do Evandro Lins e Silva e do Rui Nunes Leal que merecem ser conhecidos justamente por tratar da liberdade de cátedra. O Evandro Lins e Silva, que cita no seu voto longamente um artigo do juiz da Suprema Corte Americana, o ministro William Douglas, um livro chamado The Right of the People, então ele diz, e abre aspas, o Evandro Lins e Silva: o governo não pode privar os cidadãos de qualquer ramo do conhecimento, nem impedir qualquer caminho para a pesquisa, nem proibir qualquer tipo de debate. A proibição, isso dizia o juiz William Douglas, a proibição se estende aos debates particulares entre os cidadãos, aos pronunciamentos públicos, através de qualquer meio de comunicação ou ao ensino nas salas de aula. A universidade é uma espécie de contínua conversação socrática, no mais alto nível, com as melhores pessoas que se possa imaginar e reunir, sobre as mais diferentes questões, e deve-se fazer o possível para garantir a tais homens a liberdade de pensar e de expressar-se. Então, isso disse o ministro Evandro Lins e Silva, citando o ministro William Douglas. E o Vitor Nunes Real, no final do seu voto, o que ele diz é, abre aspas, nosso futuro depende do espírito de criação dos homens de pensamento, principalmente dos jovens, e não há criação no mundo do espírito sem liberdade de pensar, de pesquisar e de ensinar. Se há um lugar em que o pensamento deve ser o mais livre, esse lugar é a universidade, que é o laboratório do conhecimento. Então, de alguma forma, a gente já tem diversas manifestações do Supremo Tribunal Federal, sem falar na manifestação da ministra Carmen Lúcia, recentemente, eu pretendo terminar com ela, mas que entendem que a liberdade de cátedra não é uma mera liberalidade, mas é algo fundamental para o avanço, para o desenvolvimento científico do país.
de forma que ele não pode ser limitado, ele não pode ser restrito. Há quem diga que haveria um limite à liberdade de cátedra, que é a neutralidade acadêmica do professor. Que ele deveria, como dizia São Tomás de Aquino, ele deveria apresentar o conhecimento objetivo e não doutrinar os seus alunos. O problema é que esse fetiche da neutralidade, ele não existe na prática, principalmente em ciências humanas. Como é que eu vou passar um conhecimento sobre direito penal, sobre teoria do delito, sobre teoria da pena, sobre teoria do bem jurídico, sem de alguma forma me filiar a uma das escolas de pensamento existentes? Não tem nenhum professor, e aqui eu vou falar da minha área de direito penal, é claro que ele vai expor todas as escolas de pensamento existentes, mas em algum momento, até para garantir uma sistematizada do ensino, ele precisa dizer, olha, eu sou finalista, e portanto, para mim, o dolo está no tipo. Olha, eu sou funcionalista, portanto eu acho que política criminal tem que fazer parte da interpretação do meu sistema dogmático. Olha, eu sou clássico e eu entendo que, no fundo, todo o conhecimento deriva de uma ordem metafísica. Ele vai precisar adotar uma escola, porque senão ele não consegue trabalhar qualquer sistema de teoria do delito, qualquer sistema de teoria da pena. Então veja, essa pretensa neutralidade exigida, no fundo, ela é inexistente, porque ensinar, e veja, já diziam os pensadores do iluminismo, ensinar sempre vai ser tomar partido, mas não partido de uma agremiação política, não partido de uma ideologia política, mas partido de um método sistemático, partido de uma escola de pensamento, partido de um conjunto de valores que me possibilitem justamente fazer esse diálogo. Então, por exemplo, eu vou tomar aqui mais uma vez o caso do direito penal, que faz parte do meu dia a dia e de alguma forma é importante. Eu posso ensinar o direito penal através do método racionalista clássico. Então chegar para os meus alunos e dizer, olha, o direito ele é composto de conceitos metafísicos que existem no mundo das ideias e cabe a nós, juristas, revelar esses conceitos através da lógica. Então existe um conceito de bem e mal, um conceito de certo e errado que existe a prioristicamente no mundo das ideias e nós, juristas, temos o dever de revelar esse mundo. É uma metodologia de ensino. É uma metodologia que vai se apoiar na lógica dedutiva, que vai se apoiar num sistema rígido, que vai se apoiar numa série de premissas que vai dificultar muito, inclusive, a crítica daquilo que é repassado. É essa metodologia de ensino, que aliás é muito costumeira nas universidades, onde o sujeito fica na frente, em cima de um palco, dizendo todo o seu saber para os seus alunos, enfim, é a ideia da cátedra, da cadeira de São Pedro, em que o professor, então, ele tem acesso ao mundo metafísico, busca essas ideias e repassa aos seus alunos, que gera essa espécie de conceitualismo com o qual a gente trabalha no dia a dia, na maior parte das universidades de direito, que de alguma forma a forma precede o conteúdo, que de alguma forma a autoridade de quem fala precede o conhecimento, que muitas vezes resulta num afastamento da ciência jurídica até da realidade prática. E quantas vezes a gente não vê isso nas universidades? O sujeito vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, por exemplo, em direito penal, e ele vai discutir as grandes teses de imputação objetiva, mas quando ele chega no dia a dia dos tribunais, ele vai lidar com uma realidade que não tem nenhuma relação com aquilo que ele discute na universidade. Esse é um método de ensino. Essa é uma forma de ensino, da qual eu posso discordar, a qual eu posso criticar. Mas faz parte da liberdade de cátedra. Nós temos inúmeros professores que trabalham com essa metodologia, que se filiam a essa metodologia. E eles têm a liberdade de trabalhar dessa forma. Da mesma forma que alguém que critique esse método e que adote, por exemplo, o método de Savigny, que diga, olha, o processo de elaboração e de transmissão do direito é um processo histórico e eu preciso me basear em todas as formações históricas. Ou, por exemplo, o Ferri, que vai dizer, não, eu vou aplicar aqui para o estudo do direito o método das ciências naturais. Ou o Mesger, que vai dizer, não, eu vou adotar o método dos valores culturais. Ou o Wesel, que vai dizer, não, eu vou usar aqui a estrutura lógica objetiva para construir o meu sistema. Ou o finalismo de Jacobs, que vai dizer, eu fundamento tudo na expectativa das normas. Enfim, cada uma dessas proposições, cada uma dessas escolas tem uma validade, tem uma pretensão metodológica, uma pretensão científica, e a exposição de cada uma delas está dentro da liberdade de cátedra. Ou seja, eu, evidentemente, nesses casos, tomo um partido.
eu me apoio em uma escola para fazer essa exposição. E é muito difícil, portanto, eu exigir uma neutralidade numa matéria, numa ciência, estou falando aqui do direito penal, mas isso se estende a todas elas, exigir uma neutralidade quando necessariamente eu preciso me filiar a uma escola para fazer uma exposição e para construir o meu sistema. É muito difícil eu exigir neutralidade quando eu estou discutindo o conceito de justiça, quando eu estou discutindo o conceito de direito, um conceito de culpabilidade. E já estou aqui encerrando porque o meu tempo está no fim. Mas enfim, mas ainda assim, e veja, ainda na exposição desse conteúdo, e mais uma vez eu quero frisar que há uma liberdade de cátedra, há uma liberdade então de escolha de premissas, de escolha de escolas, de escolha de metodologia, mas ainda nesse sentido e ainda na transmissão do conteúdo, eu tenho algumas regras que eu preciso seguir durante essa transmissão do pensamento. Há algumas diretrizes que de alguma forma limitam mesmo esse ponto, esse subitem da liberdade de cátedra. E eu acho importante que elas sejam discutidas. Em primeiro lugar, e o primeiro limite, é o limite da lealdade acadêmica, da honestidade intelectual. Um professor, quando ele vai transmitir um pensamento, por óbvio que ele está tomando partido, por óbvio que ele não é neutro, mas ele tem que expor aos alunos justamente qual é o partido que ele está tomando. Então, primeiro, ele tem que dizer de onde ele vem, qual é a sua formação, ele tem que dizer qual função que ele exerce. Então, se eu venho dar uma aula aqui na escola do Ministério Público, eu tenho que dizer que eu sou advogado criminalista. E isso, de certa forma, já cria um filtro. O sujeito é advogado criminalista, ele tem uma concepção do mundo. O sujeito é membro do Ministério Público, ele tem uma concepção do mundo. Isso não quer dizer, isso não tira a legitimidade ou a validade do que você está transmitindo, mas, de certa forma, apresenta ou se apresenta de forma de honestidade intelectual. Eu preciso dizer qual é a escola que eu me filio. Então, quando eu vou dar aula para os meus alunos, eu vou dizer, olha, eu vou expor para vocês todas as escolas de pensamento, mas eu, particularmente, me filio a tal escola. E eu vou dar esse curso com base nessas premissas. E é evidente que vocês podem se filiar a outras premissas, mas, de qualquer maneira, é essa que eu entendo como a mais adequada, como válida nesse momento histórico, para tais pretensões científicas. Então, essa honestidade intelectual, essa lealdade intelectual é fundamental, até para que o aluno possa exercer o seu caráter crítico, ele possa se contrapor, ele possa dizer, olha, eu discordo dessa premissa metodológica. E, inclusive, no momento da avaliação, eu possa, dentro da liberdade de aprendizado, respeitar essa posição desse aluno. E entender que se ele responder de uma forma diferente da que eu entendo adequada, mas ele fundamentar metodologicamente, essa resposta está correta, embora eu não concorde com ela. Enfim, isso faz parte da liberdade de cátedra. Em segundo lugar, Dworkin já dizia, eu, quando transmito esse pensamento, eu preciso ter uma responsabilidade intelectual, que está pautada na premissa de que eu não posso defender uma ideia que eu mesmo considere falsa. Isso parece banal, isso parece óbvio, mas isso parece fundamental também. E eu preciso ter uma honestidade intelectual comigo mesmo. Se eu tenho uma informação que de alguma forma afeta todas as minhas premissas de pensamento, e eu acho essa informação relevante, eu preciso passar essa informação. Então vamos supor que eu faço toda uma aula dizendo, olha, o direito penal ele não pode ser pautado na ameaça, porque está provado que o direito penal não ameaça ninguém. E aí vem um estudo estatístico dizendo, olha, o direito penal nesse caso ameaçou. Por exemplo, no caso dos crimes fiscais, se aumenta o direito penal, as pessoas começam a pagar imposto. Talvez isso seja contrário a todas as conclusões que eu entendo legítimas, mas eu tenho uma obrigação de apresentar todos esses dados, de apresentar todas essas informações e de fazer esse debate. E por fim, e talvez o ponto mais sensível e para encerrar da liberdade de cátedra, é a necessidade de um respeito ao método científico. Ou seja, é difícil dizer o que é um método científico, mas quando eu vou ensinar, e principalmente no ambiente acadêmico, aquilo que eu elaboro e aquilo que eu transmito para os alunos, ele tem que estar fundamentado em algum método cientificamente reconhecido. É difícil apontar o que é um método cientificamente reconhecido, mas a gente pode aqui, com base em Popper, com base em alguns pensadores, dizer que no fundo, uma hipótese, ela pode ter essa pretensão de validade científica quando ela é aceita pela comunidade científica através de parâmetros reconhecidos intersubjetivamente por essa comunidade. O que significa isso? É claro que isso aqui não tem uma definição matemática e concreta, mas no fundo, uma hipótese, ela pode ser discutida
com viabilidade acadêmica, quando é submetida a um controle intersistêmico, ou seja, um controle com base nesses parâmetros reconhecidos pela comunidade acadêmica e sobrevive a esses parâmetros, pela viabilidade dos seus argumentos e não pela autoridade de quem professa esses argumentos. O que significa? Que todas as hipóteses que eu vou transferir dentro da minha liberdade de cátedra, elas têm pretensão de validade, pretensão de verdade, mas elas são sempre provisórias, elas são sempre submetidas a críticas e elas têm sempre, como o próprio Jacob dizia, esse incômodo da provisoriedade. O que significa isso, na verdade, é que eu já encerro. É que é muito difícil, quando a gente fala em liberdade de cátedra, identificar o que é uma hipótese cientificamente comprovada. Daí porque quando a gente ensina, a gente tem várias formas de expor uma ideia. Mas, de alguma forma, ela exclui desse mecanismo aquelas hipóteses que não sobrevivem a esse teste de argumentação científica. Seja por um ponto de vista empírico, seja de um ponto de vista lógico. Portanto, alguém que ensine, por exemplo, o terraplanismo é alguém que está fora de uma hipótese científica metodologicamente válida, entendo eu. Isso não significa que alguém não possa, ao apresentar uma discussão acadêmica, criticar o sistema científico vigente. Não significa que alguém não possa apresentar uma nova hipótese científica, mas exige que, de alguma forma, as discussões elas estejam dentro de parâmetros cientificamente aceitos, ou, quando estejam fora, que isso seja exposto de maneira clara, que se discuta a própria validade do método científico em vigor. Enfim, isso significa, aqui para terminar, então, que a liberdade de cátedra, dentro de certos limites, dentro de certos parâmetros, desde que ela seja feita com honestidade intelectual e com transparência, o ensino ele nunca vai ser neutro. Ele nunca vai ser algo de não tomar partido e, por fim, ele nunca vai ser algo não ideológico. As pessoas dizem que o ensino ele não pode ser ideológico, mas se a gente pegar o conceito de ideologia e o conceito de Bobbio de ideologia, que ele diz: ideologia é o conjunto de ideias e valores sobre a ordem pública que tem como função orientar condutas coletivas, com todo o respeito, mas é justamente o que a gente faz numa escola do Ministério Público. Quando a gente vem aqui e vai discutir, por exemplo, numa escola do Ministério Público, que alguém vem aqui e propõe, olha, eu estou defendendo aqui a existência de um dano moral coletivo e a gente pode pedir nas ações civis públicas dano moral coletivo, eu estou defendendo uma ideologia e é absolutamente legítimo que eu faça isso. Eu estou defendendo um conjunto de ideias que orienta atuações de agentes públicos, de agentes de Estado. Quando eu venho aqui e discuto, olha, nós precisamos aqui criar um parâmetro para reconhecer o que é a bagatela e insignificância no direito penal, eu estou falando de uma ideologia específica. Então, toda vez que a gente propõe uma conduta, ou que a gente discute uma conduta, a gente está discutindo uma ideia para pautar, para orientar um agir coletivo, que é o agir aqui do Ministério Público. Isso, gostemos ou não, significa fazer ideologia dentro de uma metodologia científica, dentro de hipóteses com pretensão de validade científica, mas isso não é neutro, isso é ideológico, mas é isso que faz com que nós possamos avançar e desenvolver as ideias. Portanto, eu só queria terminar aqui, portanto, me parece que, é claro que quando a gente fala em liberdade de cátedra, a gente precisa compreender todos os seus desdobramentos, todas as suas vertentes e todas as suas perspectivas, mas é fundamental que a gente tenha claro, mais uma vez, que o ensino não vai ser neutro, o ensino sempre vai ser uma postura de tomar partido e uma postura ideológica, mais uma vez, não no sentido partidário, não no sentido político, mas no sentido de optar por uma visão do mundo, que tem que ser feita com transparência, tem que ser feita com lealdade, mas se o professor não tiver liberdade dessa opção e se o aluno não tiver liberdade dessa opção, a gente não vai possibilitar o diálogo democrático. E sem o diálogo democrático e sem esse pluralismo, a gente não vai avançar cientificamente. A ciência só avança quando há liberdade de discussão e, como dizia o Vitor Nunes Leal, quando há um ambiente socrático de discussão. Então isso me parece fundamental e eu queria terminar só com um parágrafo da ministra Carmen Lúcia, naquela DPF 548 bastante conhecida, em que ela diz: a autonomia, liberdade de pensamento não é concessão do Estado, é direito fundamental do indivíduo que a pode até mesmo contrapor ao Estado.
Por isso não pode ser impedida sob pena de substituir-se o indivíduo pelo ente estatal, o que se sabe bem onde vai dar. E onde vai dar não é o caminho do direito democrático, mas da ausência de direito e déficit democrático. Portanto, qualquer tentativa de cerceamento da liberdade de professor em sala de aula para expor, divulgar e ensinar é inconstitucional. Queria terminar então com esse trecho da Carmen Lúcia, agradecer mais uma vez a possibilidade de estar fazendo esse debate que eu reputo fundamental com as senhoras e com os senhores e ficar à disposição depois para qualquer debate. Muito obrigado.